Evangelho de Lucas, o capítulo é o 10. Cadê o glória a Deus aí? Eita, tem que pedir. Você tem coisa para agradecer hoje? Então, enquanto você abre a Bíblia, vai agradecendo, vai dizendo: Pai, obrigado por eu estar vivo. Obrigado, meu Deus, pela minha casa, pela minha família. Obrigado por esses irmãos lindos que estão aqui comigo hoje. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Todo mundo achou? Eita, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, vou ler aqui, né? A palavra de Deus diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele não se levantou para dar um abraço em Jesus. Ele não se levantou para ir lá e dizer assim: ô Jesus, estou aqui, ó. Vou te servir, vou te seguir. Mas ele levantou-se para colocar Jesus à prova. Sabe quando as pessoas se levantam e tentam colocar você à prova? Alegre-se no Senhor, igreja. Porque se o teu Jesus, o teu amado Jesus, o meu amado Jesus, era colocado contra a parede, por que eu não vou ser? Não é? Somente tenha certeza daquilo que você crê, de quem você crê, em quem você crê. E responda na autoridade do Espírito Santo do Senhor. Para pôr Jesus à prova, ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas, e com todo o seu. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Às vezes, mas como é que Deus quer ser amado? Às vezes tem gente que pergunta isso, não é? Mas o que eu preciso fazer para mostrar para Deus que eu o amo? Olha lá, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não, se não tiver coração envolvido aí, não é amor, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua alma. Jesus morreu por causa da tua alma. Você tem que amar Ele com toda a tua alma. Aí ele diz: com todas as suas? Preciso de força para amar a Deus, pastora Rose. Opa, precisamos. Porque o diabo, ele investe contra você todos os dias da sua vida, para tirar de dentro de você esse amor por Deus. Não é amor pela igreja, é amor por Deus. Você tem que amar a igreja, sim, porque a igreja é quem está aí do seu lado. A igreja somos nós aqui em unidade, mas você tem que ter força para amar o Senhor. Aguenta firme aí. Aí ele diz assim: com todo o seu entendimento. Então, para você responder aquela afronta, você precisa de entendimento de Deus, para poder saber responder com sabedoria. Amém? Aí depois ele diz assim: e ame ao seu como? Quem aqui se ama? Amém. Então é desse jeito. Próximo versículo. Cadê? Próximo versículo. Desculpa. Disse Jesus, acho que o pastor passou um negócio para mim, que não enxerga de longe. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. O que ele perguntou, igreja? Quem é o meu próximo? Fala aí para o teu irmão. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Priscila? Hoje estou tão feliz, minha filha está aqui. Em resposta disso, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram ele e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma rua, pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também descia um levita,
E quando ele chegou ao lugar e ouviu, né, o homem caído, ele passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve compaixão, piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Próximo. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: eu vou repetir. Jesus lhe disse: Pai, nós lemos a tua palavra. Ela é o poder de Deus na vida daquele que crê. Eu creio nesta palavra, Deus. Ela trouxe vida para dentro de mim. Ela me traz, Senhor, força, ela me traz entendimento, ela me traz renovo, ela corrige a minha vida, para que eu possa andar nesse caminho estreitinho, que é o caminho da fé. Eu te agradeço por essa palavra, Deus. Eu peço a Ti, Espírito Santo, Tu estás aqui neste lugar. Fala com cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Cada um veio aqui, Senhor amado, e o Senhor sabe como está. Por isso, Espírito Santo, mova-se com liberdade aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se assente, antes dê um sorriso para mim. Deixa eu ver. Eu estou olhando ainda. Ai, William. Ah, Renan, bonito. Cadê a Soninha, minha xará? Tá lá. Amém, Jesus. Rafa, tá pronto aquilo? Para mim, o vídeo? Não? Não deu certo? Eita. Eu tinha te mandado um vídeo. Fique em paz, deixa. Se você achar, depois você põe. Gente, a palavra de Deus hoje é uma palavra muito clara para os nossos corações, não é? Porque eu acho que todo mundo que está aqui, e talvez até quem está conosco pela internet, às vezes a gente fala, todo mundo conhece, não é? Mas tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo e talvez nunca tenham lido a Bíblia, não é? Mas a parábola do bom samaritano, ela já rendeu até filmes. Não é verdade? Alguém já assistiu o filme O Bom Samaritano? Tem filmes, vários filmes, a respeito dessa parábola, não é? E ela fala sobre servir. A Bíblia é clara, essa parábola ela fala sobre servir. E quando a gente procura no dicionário o que é servir, a gente encontra várias coisas, mas eu destaquei algumas coisas que eu achei muito importante. Servir é ser útil. Ser útil. Servir é ser prestativo. Servir é ajudar. Servir é oferecer de si, oferecer de você para outras pessoas. Servir é prover os necessitados. Servir é importar-se. Eu acho que, de todas as que eu li aqui, a que eu mais gosto é essa última. Servir é importar-se. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se importam muito umas com as outras. Nós somos tão bombardeados com notícias trágicas, com coisas trágicas, ruins, de pessoas que têm um comportamento ruim, que você muitas vezes fala assim, a humanidade está uma desgraça, mas não é verdade. Não é verdade. Existem seres humanos que realmente estão vivendo uma desgraça, mas a humanidade em geral, ela se importa. Ela precisa se importar e cuidar do outro.
E eu estou olhando aqui para pessoas que são assim. Eu estou olhando para pessoas que são assim. Que se importam, que são servos de Deus, que estão aqui não para ser servidos, mas para servir. Nós, quando falamos em servos, a gente tem como exemplo maior para nós, Jesus. Quer um exemplo mais lindo do que Jesus Cristo? Ele mesmo, ele disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele deixou isso muito claro. As pessoas serviam a Jesus? Serviam. Mas o que é que ele veio fazer aqui nessa terra? Servir a humanidade. Ele diz, a natureza dele é servir. Ele deixou a glória dele, ele deixou o reino dele, ele deixou tudo que ele tinha para servir pessoas. E ensinar que o reino de Deus, ele é feito de pessoas que amam servir. Eu não gosto de servir, pastora. Então você não é do reino. É simples. Quem é do reino ama servir pessoas. Eu não tenho esse chamado. Não é um chamado, é uma ordem. Não é chamado. Chamado é o que o pastor tem. Ele foi separado para ser pastor, pastora, foi chamada para ser mestre. É diferente. Servo, todo mundo é. E não precisa de curso para fazer isso. Nós não precisamos de faculdade teológica para fazer isso. Nós não precisamos ficar na igreja 10 anos. Eu tenho que amadurecer. 10 anos dá para amadurecer muito, não é verdade, irmãos? Tem gente que está 30 e não serve. E está ainda esperando amadurecer. O que está fazendo? O reino de Deus, ele é feito de pessoas que servem, que amam servir o seu próximo. Quem ama servir a Deus, pertence ao reino. Quem ama servir ao próximo, pertence ao reino. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, irmãos, está na hora de você começar a levantar e ser útil. E se importar com as pessoas. Esses tempos atrás, antes de falar isso, eu quero perguntar uma coisa. Você sente falta de alguém dentro da igreja, quando você chega aqui, e você não vê mais essa pessoa? Alguém sente falta? Levanta a mão de alguém. Ótimo. Tem uma pessoa que saiu daqui da igreja faz pouco tempo. E eu entrei em contato com essa pessoa. E aí, ela me deu algumas desculpas e tal, e foi embora. Mas aí eu fui visitar uma pessoa da família dela, e eu fiquei triste com o que a mãe dessa pessoa me falou. Ela disse assim, pastor, ela parou de ir na igreja e ninguém se importou. Ninguém ligou. Eu falei, como assim? Ela falou, foi isso que ela me falou. Que ninguém se importou, ninguém ligou. Então, você sentiu falta dessas pessoas? Você foi atrás? Porque é muito fácil a gente falar, não, a pastora Márcia visita. A irmã Lourdinha com a irmã Irene visita. A pastora Sônia visita. E você? Porque a igreja é corpo. Quando a gente fala que igreja é corpo, e a gente sentiu falta do dedinho, a gente tem que correr atrás do dedinho. A gente tem que curar o dedinho. A gente tem que ajudar o dedinho a ficar bom de novo, para que a mão possa abrir e fechar. Se a gente está sentindo falta do pezinho, a gente tem que correr atrás desse pezinho, porque ele faz falta para o reino de Deus. Amém, igreja? Reino de Deus é feito de gente que se importa uma com a outra, que quando vê alguém borocochô, não passa simplesmente de largo e fala, ih, aquela chata está com problema de novo. Não, deixa eu ver o que ela tem. Ela vai falar a mesma coisa, pastora. Ouve a mesma coisa. Abraça, beija, dá um abraço, fala, vai passar, irmã. Logo, logo isso passa. Aí na outra semana ela chega, e aí, está tudo bem? Não, está tudo de novo, então vem aqui, vamos abraçar de novo. Reino de Deus é contato. Não é isolamento. Quem quer que você fique isolado é Satanás. Por isso que quando você fica na tua casa, você não se envolve, você não faz nada, você é frio.
Você é frio. Você entra na igreja e não adianta você ir buscar outra igreja, porque não é a igreja que precisa de fogo, é você. Amém, igreja? Quem ama o reino de Deus e serve, ama fortalecer pessoas, ama levantar pessoas, ama ter compaixão das pessoas. Compaixão, gente, é algo que Deus deixou para nós, seres humanos. Quando eu falei para você que a humanidade está fria, é justamente a estratégia que o diabo usou para deixar a gente frio. Então, a gente ouve uma desgraça e a gente fala, mas isso é normal. Isso acontece todo dia. Isso não é normal. Isso precisa de alguma coisa, precisa de ajuda. Não é normal as pessoas matarem umas às outras. Não é normal as pessoas jogarem filhos na lata do lixo. Não é normal. Não é normal. Você vê alguém caído na rua e não fazer nada. Não é normal. Para o homem e para a mulher de Deus, que pertence ao reino de Deus, você tem que se importar com isso. Isso tem que mexer com você. Ai, pastor, eu tenho raiva desse povo. É melhor nem falar. Onde que eu posso servir? Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu quero servir a Deus. Onde que eu posso servir, pastora? Deixa eu cantar. Primeira coisa. Quando chega a gente aqui, é a primeira coisa. Eu posso cantar? Posso fazer parte do louvor? Calma, filha, né? Então tá. Então eu quero... Quer ser diácono? Não. Vamos trabalhar no diaconato? A gente está precisando de diaconato, gente. Não nasci para isso, pastora. Não nasceu para servir, né? Então não nasceu ainda. Tem que nascer de novo. Não é verdade? Tem que nascer de novo. Nós não procuramos onde servir. Onde é que eu posso servir, Marisete? Em todo lugar. Aonde você está, você pode servir a Deus. Onde você está, você pode ser o embaixador, a embaixadora de Deus, do reino de Deus. Você não precisa procurar lugares para servir. Porque em todo lugar vai ter gente para você servir. Quantos de vocês trabalham fora? Levanta a mão, por favor. Isso, ótimo. Lá no seu trabalho, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Sim ou não? Que precisam de Jesus? Sim ou não? Nossa, não vou mandar você ir lá agora não, pode ficar em paz. Tem. Você tem servido lá? Você tem sido servo lá? As pessoas que estão lá, elas conhecem você como homem de Deus? Como uma mulher de Deus? Ou só acham, aquele crente. Não, você não pode ser aquele crente, você tem que ser servo. Você tem que ser o servo de Deus. Você tem que ser aquele que ajuda. Você tem que ser aquele que, se o outro funcionário está todo lá atarefado, você fala, peraí que eu estou acabando aqui, eu estou indo te ajudar. Isso é servir. Sem precisar pedir. Sem precisar mandar. Nós não escolhemos o lugar que a gente serve. Nós precisamos servir onde nós estamos. Aonde o reino precisa. E sabe onde o reino precisa? Onde você está. É onde você está que o reino precisa. Não espere coisas grandes para servir, irmãos. Às vezes nós, como meu marido, como pastor, como superintendente, ele tem uma dificuldade tão grande, de abrir igreja nova. Por quê? Porque os obreiros não querem. Eles querem uma coisa pronta. Se por acaso o pastor falar assim, estou saindo do Taquaral, gente, chove. Você não tem ideia, chove de gente aqui, querendo ser pastor de vocês. Mas se a gente falar assim, olha, nós queremos abrir uma obra lá no... Onde nós não temos? Não sei lá. Vamos pensar, um bairro qualquer aí. Na Vila Nova. Vila Nova. Aí você fala, mas pastor, o que eu vou ganhar com isso? Não, meu filho, você vai lá, começa... Né? Mas não vai ter ninguém. Mas começa você, começa a sua família. E Deus vai te mandando, vai mandando as pessoas. Não é isso que diz a palavra? Deus vai mandando aqueles que hão de ser
salvos. Mas sabe, ninguém quer. Quer já começar grande. Mas quem de vocês aqui começou com grandes coisas? Alguém começou? Já começou a vida morando numa mansão? Não. Com casa própria? Talvez alguns. Mas a maioria teve que batalhar. Teve que trabalhar, teve que ir. E está melhorando cada dia mais. Nós começamos com coisas pequenas. Portanto, servir a Deus não é em grandes coisas, nem em grandes lugares. Mas é talvez lá naquele lugar que só você consegue entrar. E é só você que Deus tem lá para ser usado. Então, sirva ao Senhor lá. Mas, a pergunta aqui, né, que cabe a nós, foi a pergunta que o homem fez para Jesus. Ele deu toda a teoria, né? Que é que diz a lei? Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e tal, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele chega e fala assim, Nicolas, mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola linda e maravilhosa que nós ouvimos. E aí nós temos 4 personagens. Coincidentemente, 4 homens. Temos um viajante, temos um homem que estava andando pelo caminho, temos um sacerdote, temos um levita e temos o samaritano. A palavra de Deus, ela revela de uma maneira muito clara o comportamento de cada um deles. E eu chamo a sua atenção que 2 deles, a Bíblia deixa claro que eram religiosos. O samaritano, não sabemos o que era. Nem a pessoa que foi assaltada, mas 2 eram religiosos. O sacerdote, a palavra de Deus diz que ele passou de largo. O que é passar de largo, gente? Alguém aqui já teve essa experiência? Estava andando, né, na estrada lá e de repente alguém olhou, viu você e fingiu que não viu e foi, abaixou a cabeça, não te vi. Alguém já teve uma experiência assim? Gente, eu já tive algumas. Chato, né? E às vezes eu tenho uma vontade de pegar o William e mudar o caminho e ir olhar para a cara da pessoa. Oi, estou aqui. O sacerdote fez isso, pastor. Ele passou de largo, não é comigo. Deixa eu passar de longe aqui, não é comigo. Indiferença. O maior mal que nós estamos vivendo é a indiferença. Indiferença é um bicho que corrói o amor dentro do coração das pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. A indiferença, ela destrói a nossa vida. Ela destrói o nosso relacionamento com pessoas. Ela destrói o nosso relacionamento com Deus. Ela destrói o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Esse homem, ele cumpria todas as suas obrigações e talvez ele estivesse indo para o templo para ir fazer lá o culto, não é? Mas o amor foi deixado de lado. Ele cumpria a sua obrigação, ele ia na igreja, ele pregava, ele fazia tudo. Mas o servir a Deus e ao próximo não foi feito. O segundo era o levita. Levita era aquele que cuidava, né, da adoração, cuidava do templo, cuidava dos utensílios. O levita, ele era separado para servir dentro da igreja. Olha que coisa linda, ele era sustentado para isso. Ele não fazia outra coisa, ele era sustentado para isso. E a Bíblia diz que ele também estava descendo. Talvez o sacerdote, né, vai ver que eles não se davam muito bem. Então o sacerdote estava lá na frente, sabe, bem lá na frente, Camila. E aí o levita estava bem atrás, mas ele estava enxergando. Ele olhava e falava assim, o sacerdote não parou, eu vou parar? Imagina, eu não. Se ele não parou, imagina. Eu tenho meu cargo na igreja. Tem pessoas que acham que servir a Deus é ter cargo na igreja, gente. Fala para o seu irmão assim, tadinho. Sabe nada.
Sabe, inocente, isso, pastora, gostei. Inocente. Servir a Deus não é ter cargo na igreja, gente. Presta atenção nisso, tá? Ter cargo na igreja é outra coisa. É outra coisa. Agora, servir é abrir mão de algumas coisas na sua vida. O samaritano, esse menino. O samaritano, ele era desprezado pelos judeus, como nós já estudamos, né? Quem estudou na escola bíblica, um probleminha lá, por causa da divisão das tribos, quando foi dividido somente as tribos em duas nações, os samaritanos ficaram de um lado, o outro ficou de outro, e aí ficaram bravos um com o outro. Ficaram de rixa. Eles não gostavam muito um do outro, tá? Será que aquele homem que foi assaltado, Conceição, era um judeu? A Bíblia não fala, mas ele poderia ser. Se samaritano e judeu não se davam muito bem, desses três, qual teria a menor probabilidade de servir, de acudir, teria sido o samaritano. Se judeu, deixa ele aí, vai embora. Mas aconteceu justamente o contrário, por causa de uma coisa chamada compaixão. Amor, empatia, importar-se, não ignorar o próximo, não ignorar a dor do próximo, não ignorar a necessidade do próximo. Foi isso que aconteceu no coração daquele homem. E ele se importou, ele chegou perto daquele homem, ele viu a real necessidade dele. Uma vez Jesus falou isso, né? Falou assim, quando alguém chegar e pedir para você ajuda, não fala para ele, vai embora que eu vou orar por você. Você ora, mas você ajuda? Não é isso? Isso é servir as pessoas. E aí ele chega perto, ele vê a necessidade, ele curou as feridas, ele passou, ele pegou o seu vinho, ele pegou o seu óleo, provavelmente seu azeite, misturou e passou na ferida. Ele tocou na vida daquele homem de uma maneira tremenda. Quando você serve as pessoas, você tem a capacidade de tocar o coração das pessoas, irmãos. Quando você serve, não é quando você fala, é quando você serve. O servir toca mais do que o falar. Uma vez, acho que foi Paulo, disse assim, mulher, você quer ganhar o seu marido que não serve a Deus? Que seja o seu comportamento, o seu jeito de servir o seu marido, o seu jeito de se comportar. É isso que ganha as pessoas, não é o nosso falar. Ele tocou, ele procurou aliviar a dor dele, ele usou as coisas que ele tinha para servir aquela pessoa. Os recursos que Deus te dá é para servir a Deus e servir ao seu próximo também, irmãos. Você serve a sua família, você cuida da sua família, mas se você pode, sirva outras pessoas também. Hoje nós vamos orar aqui pelos alimentos. Quantos de vocês faz anos que não traz 1 quilo de arroz? 1 quilo de feijão? Mas eu tenho em casa, né? Mas e quem não tem? É tão pouco, pastora, mas é no ajuntamento que a gente cresce, que a gente se torna mais. Ele investiu dinheiro em favor daquele homem. O amor dele foi além. Por quê? Porque ele garantiu os cuidados extras na vida daquele homem. Eu li uma frase que eu achei muito interessante, eu falei, eu vou ler isso para eles. Quem não consegue demonstrar amor a qualquer um, em toda a humanidade, não pode afirmar que entendeu o sacrifício de Jesus. Não pode afirmar que é um cristão. E não pode afirmar que ama a Deus. Quem é o teu próximo? Olha para o seu irmão. Fala assim, o meu próximo é quem precisa de mim. Se você precisar de mim, eu quero te servir. O meu próximo é quem precisa do meu amor. O meu próximo é quem precisa do meu serviço.
E para finalizar, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu, de muito boa vontade, de muito boa vontade. O que é boa vontade, gente? Você já pediu alguma coisa para alguém e aquela pessoa fez na marra? Hilda? Essa expressão é antiga, né? Na marra, né? Ai, eu vou fazer porque você está mandando. Eu não queria fazer, não é? Criança normalmente faz isso, não é, irmãs? As irmãs que têm crianças pequenas aí, elas fazem, mas faz numa cara, que, ai, Jesus amado. Às vezes a gente até se arrepende de mandar fazer. Mas, Paulo, ele dizia assim, olha, de muito boa vontade, eu me gastarei. Aí ele continua, e eu me deixarei gastar pelas vossas almas.